Nesse vídeo nós estaremos passando por tópicos dos capítulos 1, 2 e 3 do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Para introduzir esse livro, eu acho interessante comentar inicialmente sobre o tópico antecipação. O autor, no decorrer de todo o livro, basicamente, utiliza muito desse gatilho para prender a atenção da gente, tornar a leitura mais prazerosa, e é um gatilho que por vezes é legal de usar. Então começo comentando esse tópico que eu acho interessante no livro. Indo para o livro em si, nós temos uma contextualização do autor citando dois personagens, os personagens principais, que são o Sistema 1 e o Sistema 2. Nada melhor do que falar o que são esses sistemas através de exemplos. Então, ele cita o Sistema 1, por exemplo, ele é o cara que entra em cena quando a gente se volta, por exemplo, para um som agudo, um som que chame nossa atenção. É uma resposta natural, intuitiva que acontece e a gente faz isso basicamente no automático. O Sistema 2, ele exemplifica através de multiplicações longas, situação em que a gente precisa então estar realizando uma série de memorizações e empenhar um certo esforço ali, para, por exemplo, realizar tal conta de cabeça. E o foco necessário nisso, não é um evento automático. Então ele cita esses dois exemplos e começa então a falar um pouco de cada sistema. Então o sistema 1, um sistema mais automático, um sistema mais intuitivo, que não necessita muito esforço, frente então um sistema 2 que depende do sistema 1 para, digamos assim, entrar em geral em funcionamento. É um sistema que se concentra, foca em determinados tópicos, realiza procedimentos mais complexos, digamos. Então esses personagens, esses dois sistemas, eles os usam para estruturar a maneira com que nós pensamos e procurar descrever e entender bastidores dessa maneira, limitações, oportunidades para evolução e melhoria. Dando um passo para trás, acredito que o objetivo do livro é justamente fazer um mapa de entendimento como o nosso cérebro em geral funciona e a partir daí entender nuances de como aprimorar, pontos de atenção. Então o autor cita que interações entre esses sistemas vão ser estudadas, avaliadas das mais diversas formas para então entender o papel de cada sistema, como eles interagem, o seu funcionamento em si, traçando então um panorama bacana para a partir daí e ao mesmo tempo entender dinâmicas de aprimoramento, limitações e tudo mais. Uma das limitações é, por exemplo, a realização de várias tarefas ao mesmo tempo. Um dos exemplos do livro é pensar durante uma caminhada versus uma corrida. Em um ritmo mais lento de movimento, a gente tende a conseguir fazer essa atividade de uma maneira mais automática, sem muito esforço, principalmente cognitivo, ou pelo menos não cognitivo, e isso abre margem para, de repente, pensar o que vai ser preparado para o almoço, por exemplo, coisas do tipo. Só que, à medida de que a velocidade é amplificada, mais esforço, inclusive cognitivo,
tende a ocorrer para sustentar a velocidade, uma velocidade mais elevada, e a partir daí falta, digamos, condições para pensar em coisas mais complexas, por exemplo, a conta de multiplicação grande, né, envolvendo dois números grandes, e por aí vai. Então, já é pontuado a limitação do sistema 2, que ele realiza atividades complexas, mas ele não costuma ser capaz de realizar várias ao mesmo tempo. Além disso, o autor cita o autocontrole e o esforço como pontos interessantes nesses capítulos, uma vez que o autocontrole, ele, por exemplo, ele pode ser usado na situação de que você avalia, basicamente, se você precisa dar mais atenção para uma determinada situação ou não. E isso costuma ser importante porque, como o sistema 1 é intuitivo, automático, ele tende a atingir conclusões que às vezes são uma impressão somente inicial ou rasas de um determinado contexto, e uma validação ou uma alteração de rota do sistema 2, um olhar mais atencioso, digamos, pode vir a ser necessário. E um grande ponto é quando é o caso. E diante disso, o autocontrole é, de certa forma, um elemento que requer certa atenção inicial para então gerir, né, aqui eu preciso pensar com mais calma, avaliar o que eu tenho disponível para aí prosseguir. Então, é um ponto curioso, porque o autocontrole parece estar ali no limiar, como se fosse uma ponte entre os dois sistemas, e é uma característica importante, já que, uma vez que entendendo melhor essa nuance toda dos sistemas, a gente sabe que, como o sistema 1 tem limitações que podem comprometer, por exemplo, situações de julgamento importantes, o autocontrole acaba sendo uma peça essencial para dizer, opa, quando eu preciso me concentrar mais, avaliar com mais cautela uma determinada situação, e aí ele faz um paralelo, inclusive, de autocontrole e competência cognitiva. Uma pessoa que tem competência cognitiva, ela vai sempre ter um autocontrole aguçado? Não necessariamente. E se, no caso, né, por exemplo, uma pessoa pode até ter uma competência cognitiva muito elevada, só que o mau julgamento de quando ou não usar ela pode meio que anular e prejudicar, então, essa competência aparecer. E é muito interessante isso. Então, acho que um dos pontos que fica nesses 3 primeiros capítulos é procurar, por exemplo, aprimorar o autocontrole no sentido de incentivar mesmo essa capacidade de avaliação e aprimorar a forma com que a gente detecte se é necessário ou não, então, um foco maior. Além dos tópicos já citados, para fechar com chave de ouro, digamos assim, o primeiro vídeo dessa sequência, eu imagino que seja interessante também citar a lei do menor esforço, do sistema 2 e o estado de fluxo,
Então, como eu comentei anteriormente, o autocontrole é uma peça, de certa forma, relacionada ao sistema 2, que é, de certa forma, chave. Também, como o sistema 2 tende a ser meio preguiçoso e, além de não se apresentar em situações que seriam mais favoráveis à presença dele, também existem situações em que a gente está numa situação que requer concentração, mas continuar com essa concentração também é um desafio relacionado a essa preguiça. Porém, existem situações que são particulares, que envolvem o gosto da gente, os gostos da gente, atividades que são prazerosas, lembrando que atividades produtivas também podem ser prazerosas, pode haver uma intersecção aí. Existem então situações em que é o tal do estado de fluxo, em que esforço ativo para manter a execução da atividade não é necessário. Então não é necessária uma dose de autocontrole para se manter realizando a atividade. E esse estado de fluxo é um ponto interessante de saber, que então é um cenário em que você de fato mergulha em uma dada atividade e, por exemplo, nem vê o tempo passar e tudo mais, e você não teve que se esforçar ativamente para se manter realizando a atividade. E de repente analisar as situações, a nossa forma de pensar, os nossos gostos e tudo mais, de forma a, digamos, simular situações desse estilo para daí manter atividades que a gente precise realizar, que são importantes para nós, de repente pode ser um ponto aí de aprimoramento também, de ganhos a partir desse conhecimento. E é basicamente isso, os tópicos que eu queria comentar nesse vídeo. Estamos chegando ao final, então, do primeiro de uma série de vídeos para refletir sobre esse livro, que eu julgo ser um livro super bacana, de vários aprendizados. Espero que eu tenha comentado tópicos interessantes, que de alguma forma contribuam para a sua reflexão. E eu vou estar deixando na descrição desse vídeo meu link de afiliado do livro. Então, se você estiver interessado nesse livro, você pode estar comprando ele através do meu link e está dando um apoio, né, para essa iniciativa, para fortalecer o nosso canal. E também eu vou estar deixando a minha chave Pix para, se você achou formativo esse conteúdo, que ele contribuiu, né, de alguma forma, você encontrou, reconheceu o valor nele e de repente quer também ajudar a impulsionar esse material, você vai poder estar ajudando através desse e-mail. Então, obrigado aí pela sua companhia até aqui e até os próximos vídeos.